que nós podemos calcular o integral de x cosseno de x? Então aqui nós precisamos primeiramente perceber qual é o significado de tentar calcular o integral ou a primitiva desta função. É a mesma coisa, dizer integral ou primitiva, nós podemos utilizar de maneira alternada. E também existe a designação antiderivada, porque precisamente quando nós estamos a calcular a primitiva desta função, nós queremos descobrir qual é a função que, se nós derivarmos, o resultado vai dar x cosseno de x. Então isso vai ser uma tarefa que nós aqui vamos estar preocupados. A questão é que neste caso em específico nós estamos a trabalhar com uma integral que não é necessariamente imediata. Eu não olho, por exemplo, para esta integral e eu aplico facilmente já uma regra. Essencialmente o que nós aqui vamos perceber é que nós temos dois métodos normalmente que podemos empregar quando temos este tipo de situações. Claro que existem outros métodos, eu falo porque normalmente estes são os dois principais que nós normalmente aprendemos, que é o método da substituição e o método da primitivação por partes ou integração por partes. Claramente que o método mais adequado neste contexto vai ser o método da primitivação por partes, até porque eu estou a tentar integrar uma função que resulta do produto entre duas funções. Se nós visualizarmos bem a estrutura aqui da nossa função, que está dentro do integral, eu tenho x a multiplicar por cosseno de x. Ora, x é uma função identidade, certo? f de x é igual a x. E depois tenho outra função trigonométrica. Teria a minha função, por exemplo, que é de x cosseno de x. E então vou ter o produto entre essas duas funções e fundamentalmente eu vou conseguir então formar a minha função x cosseno de x. Então tenho um produto de uma função identidade com a minha função trigonométrica. Então o método que nós aqui vamos utilizar é um método da primitivação por partes, ou um método de integração por partes. E eu vou ter de utilizar esta fórmula, aqui que eu vou colocar. Eu já vou falar um pouco mais sobre esta fórmula para ser mais concreto, mas o integral de u dv é igual a uv menos v du. E muita gente pode perguntar de onde é que isto vem, porque é interessante, nós temos este espírito crítico, eu já vou explicar de onde é que isto vem. O que importa aqui perceber, pelo menos numa parte inicial aqui do nosso vídeo, é como é que se procede ou como é que se processa, ou como é que nós, por exemplo, podemos aplicar aqui o método da primitivação por partes. Portanto, o método da primitivação por partes vai funcionar mais ou menos desta maneira. Eu vou ter de escolher uma função para derivar e vou ter de escolher outra função para integrar. A questão é qual vai ser a função que eu derivo ou integro. Normalmente, a função que eu vou escolher para derivar é normalmente a função cuja derivada é a mais simples. Neste contexto, e analisando aqui a nossa expressão, x cosseno de x, nós temos a função x e temos a função cosseno de x. Qual destas duas funções, a derivada é uma expressão muito mais simplória, muito mais simples matematicamente falando? Será que é a derivada de x ou a derivada de cosseno de x? É a derivada de x. Reparem, a derivada de x vai ser 1. Só que a derivada de cosseno de x é o quê? É simplesmente menos seno de x. Então, como é óbvio, é muito mais fácil trabalhar com uma expressão como, por exemplo, 1, do que, por exemplo, com menos seno de x. Então, evidentemente, a expressão que nós aqui vamos designar por u vai ser x. E todo o resto vai ser o dv. Então, eu vou agora aplicar isso. E, essencialmente, aquilo que nós chamamos o u, nós vamos derivar. Aquilo que nós chamamos o v, nós vamos integrar. E já vou explicar o porquê. Então, eu vou colocar só esta regra aqui um bocadinho mais para cima, só para nós termos espaço na nossa resolução. Na parte inicial, então, vou resolver aqui esta integral ou esta primitiva, e depois, na segunda parte aqui desta aula, eu vou demonstrar esta regra ou este princípio matemático, que é extremamente fundamental para desbloquear este tipo de situações envolvendo estas integrais ou estas primitivas. Portanto, vamos dizer que o u evidentemente vai ser o x. Então vamos dizer que o u vai ser x. E se o u é x, o du vai ser a derivada da minha função identidade. Qual é a derivada da função identidade? É simplesmente 1. dx. A derivada de x é simplesmente 1. Depois, o dv vai ser o quê? O dv vai ser todo o resto da nossa expressão. Porque a partir do momento que eu digo que isto é o u, todo o resto vai ser dv. Então é importante nós percebermos aqui esta dinâmica. Portanto, o dv claramente vai ser cosseno de x. E se o dv é cosseno de x, eu quero descobrir, porque aqui estou preocupado em encontrar o v. O v vai ser o quê?
O v vai ser simplesmente a nossa função. Eu tenho informações acerca da derivada dessa função. Eu sei que a derivada de v é cosseno x. Se eu quero descobrir v, eu simplesmente tenho de integrar, porque a integral vai desfazer a derivada. Então, neste caso, se eu quiser descobrir v, eu tenho simplesmente de integrar o cosseno x. Ou seja, eu tenho que calcular o integral, ou a primitiva, de cosseno x, dx. E isto vai ser exatamente igual a quê? Então, qual é a função que, se eu derivar, o resultado dá cosseno x? A função que, se eu derivar, o resultado dá cosseno x é simplesmente seno x. Então, vou colocar isto aqui. Então, fundamentalmente, eu posso dizer então que eu aqui tenho o u, tenho o dv, e agora é só substituir aqui estas informações. Eu já sei quanto é que vale o v, já sei quanto é que vale o u, e também sei o du. Então, vamos agora trabalhar com essas expressões. Então, fundamentalmente, vou ter o produto de u por v. O u é x. Eu vou ter x. Depois o v vai ser seno de x. Menos o integral. O v vai ser seno de x. E o du é simplesmente 1 dx. Então, vou colocar isto desta maneira. Vou ter x a multiplicar por esta expressão trigonométrica. E, fundamentalmente, seno de x a multiplicar por 1 dx é a mesma coisa que seno de x dx. Agora, há aqui uma questão interessante. Nós agora, para conseguirmos calcular a primitiva ou integral desta função, temos de calcular esta primitiva, ou este integral. Como é que nós vamos fazer isso? Simples, certo? Porque basta perguntar qual é a função que, se eu derivar, o resultado vai dar seno de x. Ora, muita gente pode dizer, é cosseno de x. É uma resposta próxima, mas não é igual. Porque a derivada de cosseno de x é exatamente igual a menos seno de x. E nós não temos aqui menos seno de x. Nós temos seno de x, ou seja, é positivo. Temos de forçar um sinal negativo. Então, fundamentalmente, o valor do integral desta função aqui vai ser menos cosseno de x. Então, fundamentalmente, eu vou ter este produto aqui, menos cosseno de x. Porque é esta função que, se eu derivar, o resultado dá seno de x. Então, é extremamente importante nós colocarmos aqui o sinal negativo à frente do cosseno de x, que é para forçar que, quando nós derivarmos esta expressão, nós tenhamos, em vez de menos seno de x, tenhamos seno de x. Então é extremamente importante fazer isso. E, como é óbvio, não podemos esquecer da nossa constante, arbitrária. E, fundamentalmente, vamos ter então que a função que, se eu derivar, e o resultado vai dar x cosseno de x, é esta função aqui. É esta função que nós acabamos então de encontrar. É uma família de funções, porque essencialmente todas as funções que tiverem esta estrutura, e existem inúmeras que vão ter, a única coisa que vai haver de diferente entre elas é em relação a este parâmetro em questão, mas todas elas vão partilhar a mesma estrutura. Todas elas, se eu as derivar, o resultado vai dar x cosseno de x. Então, isto aqui é a nossa resposta final. Portanto, é esta função que, se eu derivar, o resultado vai dar x cosseno de x. Agora, na próxima parte da aula, nós vamos demonstrar esta fórmula da primitivação por partes. Porque é o seguinte, eu aqui dei a fórmula. Só que o que é que adianta nós copiarmos a fórmula se nós não sabemos construir a mesma? Se nós não conseguimos perceber o princípio, ou os vários princípios que nós tivemos de aplicar na nossa prova para conseguir chegar a esta conclusão. Eu acho que isso é muito mais fascinante, e dominar isso é essencial, porque nós estamos a consolidar e, ao mesmo tempo, criar conhecimento matemático, o que é fundamental. E agora, para nós conseguirmos demonstrar a forma da primitivação por partes, vamos fazer o seguinte. Vamos relembrar como é que nós podemos derivar uma função que resulta do produto entre duas funções. Então, imagine que eu tenho uma função u e v. Então, vou colocar assim, desta maneira. Tenho aqui a minha função u e v. E, obviamente, que elas vão estar a multiplicar uma à outra. Portanto, eu vou ter aqui uma nova função. Então, essa nova função resulta do produto entre estas duas funções diferenciáveis. E esta regra nós já conhecemos. Isto é a regra do produto. Ela é exatamente igual a isto. U', a multiplicar por v, mais U a multiplicar por v'. Ou seja, é a derivada da primeira função a multiplicar pela segunda função, mais a primeira função a multiplicar pela derivada da segunda função. O que é que nós temos de fazer para conseguir chegar a esta estrutura matemática? Nós, a partir de agora, vamos integrar, obviamente, num lado da equação e também no outro, para que a nossa igualdade permaneça constante. Tudo aquilo que eu faço, ou qualquer alteração, por mais
independentemente se seja uma alteração pequena ou grande, qualquer coisa que eu faça num lado da equação, também tenho que fazer no outro para que a minha igualdade permaneça constante. Então o que eu aqui vou fazer vai ser integrar neste lado da minha equação e também no outro. Então vamos fazer isso. Vou ter o integral de u a multiplicar por v, linha, e depois vou ter o integral desta expressão aqui, que eu vou colocar. Agora eu posso aplicar aqui duas propriedades. A primeira coisa que nós... não é bem uma propriedade, mas é um princípio extremamente importante. E aqui vamos aplicar dois princípios que são fundamentais para continuarmos aqui a nossa resolução. O primeiro deles é que o integral vai cortar com a derivada. É como se fossem operações opostas, inversas, digamos assim. Portanto, neste contexto, o resultado aqui vai ser simplesmente o v. Depois aquilo que eu vou ter vai ser o integral desta soma, e o integral da soma é simplesmente a soma dos integrais. Então eu posso desestruturar esta grande expressão desta maneira. Isso vai ser extremamente importante porque eu acabo por separar um pouco mais estes elementos. Agora o objetivo vai ser fixar neste elemento e colocar no outro lado da nossa equação. Portanto, eu vou ter aqui o integral de u a multiplicar por v' igual, e fazendo isso, eu vou ter simplesmente menos uv mais o integral de u' a multiplicar por v. Para finalizar, nós vamos conseguir chegar à seguinte conclusão, que o integral de u a multiplicar por v' é igual a uv menos, e eu posso brincar aqui com os sinais, obviamente eu troco, eu para tornar esta expressão em positiva, eu aqui tenho obviamente de aplicar depois aqui o sinal negativo, eu vou ter menos o integral de u' v. E aqui está. E isto aqui que nós estamos a observar, esta expressão aqui no fim, é exatamente igual à expressão que nós tínhamos no início. Porque isto aqui é o seguinte, o u, temos aqui o u, depois temos a derivada da nossa função v, depois temos o produto entre a minha função u e v, menos o integral de u', que é aqui o du, e o v. Claro que aqui, obviamente, a única coisa que há de diferente é basicamente a ordem entre os elementos, mas isso é completamente irrelevante porque o produto, uma das propriedades que caracteriza o produto entre estes elementos é a comutatividade, ou seja, eu posso trocar a ordem dos mesmos, que é completamente irrelevante, o resultado é o mesmo. O que importa aqui perceber é a construção deste raciocínio matemático. Reparem que nós começamos a partir desta propriedade e nós vamos brincando e vamos conseguir chegar a esta realidade que é extremamente importante. Então é esta forma que nós utilizamos para conseguir desvendar e desbloquear muitas questões envolvendo integrais. Agora, como é óbvio, tanto esta regra aqui da primitivação por partes, como por exemplo a regra do produto, podem ser demonstradas, mas aqui o foco foi simplesmente demonstrar a fórmula da integração ou primitivação por partes. Só para fazer um resumo aqui da nossa aula, eu aqui trouxe um exemplo de uma integral em que ela não é necessariamente imediata. Nós tivemos de utilizar um processo que é conhecido na literatura matemática como primitivação por partes ou integração por partes, e isso foi uma das partes da aula. A outra parte, eu aqui simplesmente evidenciei a demonstração ou a prova dessa regra ou desse princípio. Não é nada de complicado, basta nós pegarmos na regra do produto e ir brincando com as integrais e as suas propriedades. Espero que tenham gostado aqui desta aula e fiquem para próximos vídeos. Fiquem bem.